Mateus 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admite e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos, e fizeram sentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esse culto. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, essa mensagem, para a glória de Deus. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, para a glória de Deus. Senhor querido, Deus Santo e poder e glória, Senhor venha abençoar essa mensagem, em nome de Senhor Jesus Cristo. Deus Santo e poder e glória, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor. Essa mensagem vai dizer sobre a humildade de Jesus Cristo, Senhor. Deus Santo e poder e glória. E nós devemos ter humildade Jesus, Isaías profetizou: um menino nos nasceu. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, Ele é Deus, porém é uma hierarquia. E esse menino que nos nasceu diz: tomai a sua cruz. Você deve negar a si mesmo. E você deve tomar a sua cruz todos os dias. Levar a sua cruz todos os dias. Quem crê na glória a Deus? Jesus é o Deus Filho. E Ele veio para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Porém, os israelitas, eles esperavam que Cristo viesse como um rei, assentado no trono, em um palácio, onde o profeta conversou com Deus e Deus disse para Ageu e Zacarias: não temas com a construção do segundo templo, a qual estava ali em Jerusalém na época a qual Jesus veio. Deus disse para Ageu e Zacarias: a glória da segunda casa, desta segunda casa, perdão, na tradução hebraica mais antiga, a glória dessa última casa. Quem crê na glória? A glória dessa última casa será maior que a da primeira.
E Deus disse: eu sou o dono do ouro e da prata. Porém, aquele templo era o último. Deus já disse: a glória dessa última casa. Quando Deus disse para Davi, Deus responde à oração de Davi. Davi tinha um desejo de colocar a Arca da Aliança no templo de mãos. Ele disse: eu habito em um palácio e a Arca da Aliança em tendas. Vou orar a Deus e vou apresentar um projeto de um templo de ouro para que eu venha colocar a Arca da Aliança. Então, Davi chama o profeta Natã, e o profeta Natã vem até Davi, e Davi passa para ele o projeto. E Natã, à primeira vista, disse: faze o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Você sente a presença, você está na presença, conjecturando, assim que Natã pensou. É de Deus, ele está na presença, debaixo da revelação da presença dele. Quando Natã está indo embora, ao meio do pátio, Deus se revela a Natã e diz: volta lá. E fala a Davi, meu servo, as seguintes palavras. A resposta de Deus não foi agradável com o projeto que Davi tinha de construir um templo de mão. A resposta foi desagradável, porém Deus permitiu. Mas se hoje você for em Israel, onde está o templo de mão? Onde está o templo? Não existe mais. Jesus disse: eu sou maior que o templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Eu destruirei este templo em 3 dias, em 3 dias eu edificarei. Ele estava dizendo do corpo dele. Ele disse também: expulsarão vocês das suas sinagogas. Quando acaba a glória de Salomão na terra, entra então a glória do segundo templo, a qual eles não tinham os mesmos recursos de Salomão. Não tinham os mesmos recursos, não tinham o mesmo material de ouro, de cedro. Mas Deus disse para eles: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Esforçai, trabalhai-vos, porque a minha glória se manifestará neste lugar. Porém, é a última casa, depois do templo de Ageu e Zacarias. Veio os fariseus, escribas, saduceus e se corromperam. Depois daí o templo então vira maldição de vez de bênção. Porque Deus já tinha visto a visão, contemplado a visão, por isso a resposta para Davi não foi agradável, mas Deus permitiu. Então Jesus é levantado, o profeta da Galileia, a qual em Filipenses capítulo 2, verso 11 vai dizer:
toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é para usar à vontade, no poder. Na oração, você ora ao Pai, mas quando é para usar o poder na oração, você coloca o nome de Jesus. Você inicia a oração no nome de Jesus, que é o intermédio entre Deus e o homem. Assim como era Moisés, assim como era Samuel. Ele é o intermédio, você inicia pelo nome dele. Só que você não pode usar mais o nome de Cristo, colocar o nome de Cristo acima do nome de Deus. Em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, ide, fazei discípulos, batizando nesses nomes. Deus Santo e poder e glória. Presta atenção na mensagem. Preocupa com tanta coisa, mas não preocupa com a mensagem. Então Jesus chega agora, nasceu na manjedoura. Deus Santo, poder e glória, Jesus é fiel, para a glória de Deus Pai. Nasceu na manjedoura, ou seja, ele não vivia uma vida arregalada. Jesus vivia uma vida de simplicidade, de humildade. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. É assim que Deus faz com os ungidos, com os profetas que Ele levanta. Se você rejeita quem começa na simplicidade, você não é filho de Deus. Se você rejeita uma pessoa pela aparência, você não é filho de Deus. Essa nação é uma nação que está na avareza. Essa nação é uma nação que está no luxo. Gosta de esbanjar, gosta de ostentar e despreza, aleluia, os ungidos de Deus na simplicidade, porque Jesus, ele veio na manjedoura, a entrada triunfal, ele entrou no jumentinho e não num cavalo branco, com as vestes resplandecentes de ouro. Não, Jesus, ele veio na humildade, porque perante, aleluia, a honra vem primeiro a humildade, e você, para ser filho de Deus, você deve carregar a humildade. Davi, perante ele a humildade, na sua oração, ele diz: Senhor, não aparte de mim a humildade, livra-me da soberba, dessa grave transgressão que vem contra mim, contra a minha carne, porque, meus irmãos, ele abate o soberbo e exalta o humilde. Deus Santo tem poder e glória. Quem crê na glória a Deus? Muitas pessoas desprezam cenários, muitas pessoas desprezam os lugares humildes. Jesus veio para os pecadores, ao arrependimento. As sinagogas estão malditas. Então Jesus veio fazer a obra e disse: meu Pai vai destruir essa sinagoga. Depois que ele disse da última casa, acabou. Foi daquela última casa, acabou a benção. Jesus envia lá, mas não está lá. Jesus, quando envia profetas ungidos lá,
Eles levam azeite, levam a presença. Sabe o que eles fazem? Perseguem, difamam, mancham o ministério, jogam no calabouço, usam o microfone, usam a língua para tentar matá-los na fé. Você é de qual grupo? Você é de qual? Você é da sinagoga ou você é do Nazareno? Você é aquele que carrega o azeite da lamparina ou você é aquele que apaga o pavio que fumega? Quem é você? Você é restaurador ou você é destruidor? Você veio para edificar ou você veio para desanimar? Por isso, em Jeremias 7, Deus entrega a profecia: se vocês emendarem os vossos caminhos, vocês então podem ficar nesse lugar. Porém, Jesus disse em João 16: expulsarão vocês da sinagoga. A única maneira de sobreviver nas sinagogas é ser simples, como as pombas, como está escrito, prudente como as serpentes. Sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Se você se envolver com eles, você fará parte deles. E Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus, ai de vós, pelos seus frutos conhecereis. Amanhã a mensagem de manhã, o tema, você não pode perder essa mensagem amanhã de manhã, a qual o tema será parecidos com o Pai. Não tem como enganar. Quem é parecido com o Pai, com Deus, perdoa. Quem é parecido com o Pai, com Deus, não mente. E isso você vê qual as amizades que você deve colher para a sua vida. Porque quem é parecido é diferente. Teu santo tem poder e glória. Jesus não veio para sinagogas. Veio para os que estavam de fora. Porque os das sinagogas, os que carregavam a lei e os profetas, não aceitaram ele. Sendo que ele está escrito em várias passagens do Velho Testamento. Apartai-vos dos escribas, dos fariseus, porque eles carregam a hipocrisia. Não é o terno que eu visto, mas é a vida que eu levo. Apartai-vos do firmino de Herodes, que é a hipocrisia. Quando eles crucificaram o Rei da Glória, Deus então rasga o véu do templo abaixo. E onde está o templo? Em Hebreus 9 agora um templo bem maior, não feito por mãos,
de homens. Glória a Deus. Bem maior e mais perfeito, que é Cristo Jesus. E eles então, uma prova que não é Jesus que está nessas sinagogas. Não é Jesus que está nas sinagogas. Sabe por quê? Deus manda Moisés construir um altar. E Deus manda Moisés construir esse altar. O altar na terra, sem degraus. Os das sinagogas então construíram um altar com degraus. Ou seja, Jesus disse que não veio abrogar a lei. Ele veio cumprir. E todo aquele que contraria o que está escrito, está contrariando, se opondo contra Deus. Quem é esse? O anticristo. Que se opõe. O anticristo vai na contramão da palavra. Jesus disse para os fariseus: eu não vim anular nem o tio, nem omitir, mas eu vim cumprir. O que foi cancelado foi a oblação de animais, o sacrifício. E agora o sacrifício ao cordeiro. Ressuscitou como leão. Foi isso que foi anulado. Porém, tem muitos conselhos ali que, se você pegar a observância em Deuteronômio, você vê e aprende muitas coisas. As sinagogas não são de Cristo, não são de Deus. Jesus envia lá, porque ele disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus manifesta lá, levanta profeta para pregar a verdade, mas os profetas são açoitados com a língua, são perseguidos até tentarem apagar a chama do Espírito. Mas eu cobrarei de vocês, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto no altar. Eu cobrarei de vocês. Assim manda dizer o Senhor. Deus santo e poder e glória, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sinagogas não são de Deus e não são de Cristo. Porém, Deus envia lá. Deus santo e poder e glória. Pode estudar a Bíblia. A glória dessa última casa. E depois aos tempos, e agora você pega os tempos de Jesus, a qual os apóstolos também foram perseguidos pelas sinagogas, e agora você pega hoje o tempo presente que vivemos, nós também continuamos a ver ungidos, homens que carregam, mulheres que carregam a arca da aliança, a presença, eles são bloqueados lá dentro, porque se fossem de Deus, se fossem filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eles amariam a presença. Mas Jesus envia, e eles vão chamando para tentarem armar ciladas, fazendo com que eles venham comer coisas consagradas a ídolos, para praticar a prostituição. Eles tentam matar você através do pecado.
As sinagogas, eu afirmo pela palavra, não são de Deus. O altar na terra, eles construíram um altar grande, com escada, do jeito que Deus mandou Moisés não construir. Glória a Deus. Essa é a mensagem. Por isso, Jesus disse: acautelai-vos dos fariseus, dos escribas, açoitarão vocês nas suas sinagogas. O nome é de Jesus. A palavra de Deus. Eles honram com os lábios. Mas foi uma maneira de eles se escaparem. Vamos assumir Cristo, porque essa é a maneira de nós se camuflarmos em Cristo, em Deus, na Bíblia, nos linhos finos que representam a justiça dos santos. Vamos nos camuflar. Mas Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, cava essa parede, que eu vou te mostrar o que há por detrás dessa parede, o que essas sinagogas fazem. Aleluia, glória a Deus pela revelação. Eles praticam prostituições, acendem incensários, contaminam a mulher do próximo, cometem homicídios. Aleluia, glória a Deus pela revelação. São lobos na pele de ovelhas. As sinagogas não são de Deus. Eles percorrem o mundo inteiro para fazer um discípulo, e quando fazem um discípulo, esse discípulo fica 2 vezes mais digno do inferno do que eles. Saem das sinagogas enquanto é tempo, porque o tempo se aproxima, está terminando o tempo, está se cumprindo a palavra. Jesus está voltando para arrebatar a igreja, arrebatar aqueles que foram fiéis, que carregaram o Espírito Santo, que se parecem com o Pai. Não igual ao Pai, mas imitador, que se parece na educação, no trato, aleluia, para Deus, em conviver com as pessoas que erraram com você, mas você perdoa, você entende, porque dentro de você habita o amor de Deus. Apartai-vos das sinagogas, porque não são de Cristo. A igreja não é paredes, a igreja não é sinagogas, a igreja é o corpo de Cristo, bem maior e mais perfeito. Se assentará no templo que se chama Deus e se oporá contra tudo que é de Deus. Qual templo é esse? São as sinagogas. As sinagogas são do anticristo, é de Lúcifer. Agora os dons, é porque eles buscam, os dons são sem arrependimento. Profetizamos em teu nome, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, todos que praticai a iniquidade. O único dom que não dá para exercer no pecado é o dom da palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. A palavra é fogo que consome o pecado.
Você pregar o Evangelho é uma mudança de caráter, é uma mudança de vida. No pecado você não irá avante, mas Jesus manda te dizer, você precisa entender que, aleluia, glória a Deus, que há muitos falsos profetas e o verdadeiro profeta é aquele que se parece com Deus. No trato, na educação. Quem crê, glória a Deus? Porque se vocês estivessem cegos, estariam sem pecado, mas vindo a lei da palavra do Evangelho, me fez enxergar o meu pecado. Deus santo e poder, glória. Quem crê, glória a Deus? Amém? Fico esta palavra em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém. Mão direita, estamos aqui ao céu. Graças a paz de Jesus Cristo. Assim seja, assim que com irmãos, com vocês. Digam. A vitória é nossa pelo Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo Senhor Jesus, pelo Deus que